E aí, pessoal, tudo bem? SV tá on no ar, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, nas redes sociais, no Deezer, no Spotify. E o papo agora é vagas de emprego no varejo alimentar. Esse tema tem movimentado o setor aí em 2025 e não está fácil para nenhuma rede. Então, eu trouxe aqui uma pessoa muito bacana de uma empresa bem conhecida aí do varejo. Eu vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, Natália. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Se apresenta aí para quem te conhece e para quem não te conhece. Tá bom, então. Eu sou a Natália Mauad, sou diretora de RH do Carrefour e do Sans Club. Estou no grupo há 6 anos, então vim da integração que o Carrefour fez na aquisição do Grupo Big. E desde então lidero aí todo o time de RH dessas bandeiras. Tantas bandeiras aí que a gente, enfim... adquiriu, que a gente atuava como. Sou uma profissional de RH com mais de 20 anos e 20 anos no varejo. Nossa, então, Natália, já passei por algumas varejistas aí com bastante intensidade. Já viu esse movimento, né, Natália? E antes da gente começar, Natália, só para quem acompanha a gente, para quem não sabe ainda, a Super Varejo está tão antenada com essa questão da questão das vagas, enfim, de ajudar o supermercado a preencher essas vagas, a ocupar esse espaço aí nas redes, que a gente criou uma seção lá no portal Super Varejo. Se você, supermercadista, não entrou ainda, onde a gente divulga, realmente coloca lá, as empresas mandam pra gente as sugestões, as assessorias, e a gente publica as vagas das redes lá, até para ajudar aí, porque até muita gente que entra no nosso portal, até o público final, às vezes a pessoa... tá interessada, ela entra lá, vê, consegue saber onde mandar o currículo. Enfim, currículo. É uma coisa que eles trabalham no varejo, né, Natália? O currículo se trabalha no varejo ainda. Currículo em papel ainda, digamos ainda? assim. Sim. Antes da gente falar, vamos falar um pouquinho da estrutura do Carrefour hoje, do Santos? Você consegue dar uma geral? Consigo. Tamanho da empresa hoje no Brasil? Hoje o Grupo Carrefour no Brasil tem 130 mil funcionários, então é a segunda maior empresa empregadora, né, empresa privada do país. E a gente tem embaixo do grupo as bandeiras que a gente considera o que é Carrefour, né, com todos os business, então hipermercados, supermercados, postos de gasolina, drogarias. A gente tem o clube de compras, que é o Sans Club, e a gente tem o Atacadão. E aí, falando de operação, né? E, por outro lado, a gente também tem o Banco Carrefour, que faz parte aí, o que é todo esse grupo aí, com esses 130 mil colaboradores espalhados no Brasil todo. É muita gente, né? Natália, vamos falar um pouquinho da pandemia para cá. Como é que está essa questão das vagas? Vocês contratam... existe um número mensal de pessoas? O anual que vocês... esse ano a gente contratou tantas pessoas. Como é que está essa contratação? Como ela é feita? Então, ano passado a gente teve 70 mil contratações durante o ano todo durante o ano. Aí eu tô falando de todos os negócios, tá? Desses que eu falei para você. Todas as bandeiras. Todas as bandeiras, negócios, tá? em todos os negócios. A gente fez expansão de loja. A gente teve as conversões de loja e, consequentemente, isso gerou mais emprego em algumas praças, porque você muda o seu modelo de negócio, né? Enfim, então isso movimentou um mercado com 70 mil vagas. É vaga pra caramba pro RH fazer. Nossa, é muita vaga. E aí, por outro lado, aí a gente já fala, né? Já tem um turnover natural do varejo, por N questões. E aí, com toda essa expansão que o grupo apostou no país ano passado, a gente, de fato, conseguiu gerar bastante emprego, bastante vaga de emprego. Quais são as barreiras hoje para contratar? A gente está falando do formato CLT, tá? Eu acho que a gente, né, a maioria das empresas operam no formato CLT, no varejo alimentar, também, não é? O que você sente hoje? Qual é a dificuldade a se contratar? Ainda mais para as vagas operacionais que a gente vê, aquele pessoal que trabalha na loja. A gente estava comentando, né, um pouquinho aqui. Fora aqui nos bastidores, sobre a geração nova, né? Então, a gente tem alguns projetos dentro do Carrefour. Então, um deles é 50+. Acho que tem algumas posições que, de fato, agregam muito valor. A gente abre mercado para muita gente que acha que está fora dele. Então, para nós do varejo, é muito importante a gente ter a diversidade. A gente trabalha muito diversidade e inclusão em todos os aspectos. E esse é um deles também. Então, a gente tem um projeto de 50+. E a gente tem que se reinventar um pouco. Porque essa geração nova, ela não trabalha... Ela não quer muito estar fixo ou trabalhar nas escalas que hoje o varejo oferece. Escala 6x1, você trabalha feriados, você trabalha domingo. Então, assim, a gente vem fazendo alguns projetos para ser mais atrativo para um público que a gente sabe que tem todo o perfil de estar dentro do varejo. O varejo, ele é
um segmento que ele, de fato, abre muitas portas para início de carreira. Muita gente começa no varejo, né? E eu vou te falar que começa no varejo e tem grandes chances de se tornar CEO. Hoje a gente tem 2 CEOs do grupo Carrefour, eles vieram da base da operação. Tanto o CEO do Carrefour e Sam's Club quanto o CEO do Atacadão. Que legal, isso é importante. Né? Então, saíram ali de repositores, passaram por todos os cargos da loja e hoje são as pessoas que gerenciam todo esse negócio. Então realmente hoje... é um segmento que a gente acredita, sabe? Que brilha os olhos assim, porque você fala, tem muita oportunidade dentro do varejo. Ele dá muita oportunidade. Mas a nova geração, principalmente, tem que identificar essa oportunidade, né? E a gente também tem que entender como é que essa nova geração pensa e como é que ela está afim de trabalhar e se reinventar. Sim. Né? Se a gente for olhar, agora a gente tem novas modalidades de trabalho. Então, é pegar um pouco a CLT e olhar o que tem de possibilidade. Ou pegar as formas de trabalho por hora, assim, escalas de 3 dias na semana. Começar a se reinventar um pouco nas cargas horárias e como elas funcionam, se a gente quiser ser essa porta de entrada ainda. Se a gente ainda quiser atrair esse público que vem com um pensamento um pouco diferente. E que dá para fazer. No final das contas, dá para fazer. A gente... tem sazonalidades que potencializam as contratações na ponta, mas não necessariamente eu preciso ter todas as vagas ali, gente ociosa dentro da loja, ou gente achando que, poxa, olhar para a questão, por exemplo, de geolocalização. Então, a gente tem que, de fato, tentar fazer as pessoas se locomoverem mais rápido, andarem o menos possível em direção à loja. E pelo tamanho do grupo, a gente tem essa facilidade. A gente tem loja em vários lugares do país que a gente consegue colocar as pessoas para trabalharem mais próximo de casa ou próximo de uma faculdade, enfim. Então, eu também entendo que tem coisas que a gente, enquanto grupo, a gente consegue fazer para atrair esse time, que é, né, essa geração. Com treinamento, né, capacitação, desenvolvimento, mas essas possibilidades deles fazerem não só o trabalho, talvez, no varejo, mas também se abrirem para trabalhar em outros lugares. Então, o Horista é algo que te possibilita isso. Você trabalhar por hora, né? Você trabalha por hora. A gente também estava conversando sobre isso, né? Eu acho que é uma modalidade aí que pode ajudar a resolver. Pode ser bom para quem contrata, para quem trabalha. Para quem trabalha. Né? E a pessoa se coloca lá disponível 20 horas durante aquele período lá. E ela vai dar, tenho certeza, o sangue dela, porque ela está ali por aquele momento e isso, de certa forma, vai ajudar, inclusive... a própria empresa, com um custo de pessoal, com alguma folha, que é uma das maiores contas, de fato, a gente sabe, uma empresa de 130 mil pessoas, olha a quantidade de vidas aí que a gente impacta. Famílias, né? Famílias, enfim. Muita gente. Então, acho que vai gerar, inclusive, mais oportunidades de emprego quando a gente olha para essas novas possibilidades aí no mercado. Você falou 70 mil vagas ano passado. Esse ano, vocês têm uma média de quanto vocês vão contratar? Olha, a gente já deve estar esse ano em mais ou menos... Eu vou chutar um número aqui, tá? 25 mil. A gente não teve tanta expansão igual a gente teve ano passado. Sim. Então, é muito mais o trabalho do turnover que a gente tem, né? E que a gente tem trabalhado bastante a redução disso por meio das oportunidades internas. Desafio, né? Se eu te perguntar como é que vocês... porque tá aí... Além de ser difícil contratar, você tem que manter, né? Para a pessoa ir embora. Tem que manter. E em um curto espaço de tempo. Exatamente. Porque às vezes não passa nem dos 3 meses lá não é? Não passa nem no período de experiência, né? Nos Meu 3 meses. Meu Deus, é uma loucura. Imagina a dificuldade. E tem de tudo, porque assim, já existe um esforço muito grande da gente fazer um processo seletivo, trazer pessoas que têm um perfil da companhia. Quanto tempo leva um processo seletivo para qualquer vaga, Olha, assim, operacional, geralmente? Em média, 10 a 15 dias. É rápido. Depende, é rápido. Até porque já é um banco que a gente vem trabalhando. Então, como a gente tem muitas vagas, né, não são vagas muito específicas, a gente tem um volume de vagas nos mesmos cargos. Então, um operador de loja, operador de caixa. Então, são vagas que a gente traz com uma certa frequência. A gente já vai trabalhando os nossos processos seletivos. Que, por sinal, as lojas fazem isso muito bem. Porque é feito loja a loja? É feito loja a loja. Esse é um processo que a loja faz com o currículo que ela recebe. Deixa lá, a pessoa deixa o currículo ela no papel pode ou deixar lá, ou ela cadastrar no site que a gente tem, entrar dentro do próprio site do Carrefour, do Sam's, enfim, oportunidade de emprego, entrar lá no trabalho conosco. Isso tudo é currículo que chega para aquela loja, né? E eu falo, se a pessoa procurou uma loja, entregou um currículo, é porque ali ela diz, eu tô a fim de trabalhar aqui. Então, sempre falo que são... muitas oportunidades que a gente tem de fazer funcionar, sabe? Essa rotatividade, isso é algo que
o consumidor sente menos, o cliente sente menos, porque não é bom para o grupo, obviamente, mas a gente precisa que o cliente, né, tem que ter foco nele. E realmente para ele, numa loja que está com falta de caixa, que ele não sente que tem um time preparado para atender, né? Então, voltando a falar do turnover, como é que vocês fazem para diminuir essa... Então, o onboarding muito bem feito é importante. A pessoa entrar sabendo o que ela vai fazer, para que ela vai fazer, qual a função dela. A importância, né? A importância dessa chegada bem feita, sabe? Da admissão, de explicar bem o que é o grupo, enfim. Então, esses primeiros dias, eles são cruciais para a gente saber se a pessoa vai ficar ou não. E para ela também, se sentir em pertencimento ali. E nesses primeiros dias, isso é importante para o futuro da carreira, enfim. Então, isso a gente tem trabalhado bastante. Trilhas de desenvolvimento, então a gente procura... o tempo inteiro desenvolver. A gente tem um programa de trainee que é muito forte, então qualquer colaborador que já está no nível de carreira lá de liderança pode se inscrever no programa para se tornar gerente de loja, que é o principal cargo que a gente tem. Então, esse tipo de coisas ajudam a gente a reduzir o turnover, porque as pessoas entendem que elas são importantes. No futuro que elas são importantes, que tem oportunidade, que vai depender muito delas. E vocês atraem, a gente falou, né, Natália, dos 50 a mais... Quais públicos que vocês também têm atraído para as vagas, assim? Todos os públicos. Tá? A gente faz esse dos 50 a mais, mas a gente tem negócios, por exemplo, o Carrefour Express. É um negócio com um time muito jovem. Então, a partir dos 18 anos, a gente já traz. A gente trouxe 53 mil pessoas pelo programa lá do Bolsa Família. Como é que funciona essa... Enfim, a gente tem parceria. Só para entender. Parceria com o Ministério do Trabalho, enfim. E aí a gente recebe esses contatos, as pessoas se inscrevem e aí a gente faz a parceria de contratação aqui e traz um público que às vezes você fala assim, não vai querer trabalhar porque tem um Bolsa Família, que é o que muito se fala aí. Você fala, isso é até um mito. Tá Eu vendo? acho que é mais pela nossa falta de se reinventar em oportunidades do que exatamente não é verdade, porque né, tá... então. Exatamente. Eu, pelo menos, não sinto que faz parte da realidade da gente aqui enquanto grupo. Uma dúvida que eu sempre tive, a minha e de muita gente que deve estar vendo a gente aqui, deve estar vendo. Aquele currículo que se manda lá no site, né, na oportunidade lá, vocês olham? Ele é aberto? Ele é aberto. Bom, tá aí uma coisa que... Olha, eu não vou nem falar não só do Carrefour, né? Muita gente que manda lá no site das empresas, sei lá, nesses sites de empresas, né, de contratação. Muita gente acha que eles não são abertos, não. Acho que o pessoal fala, nunca vou abrir meu currículo, meu Deus. Não, tá aí a tecnologia, né? Hoje a gente realmente abre, porque ali a gente consegue filtrar os currículos por perfil, por localização, por interesse. Existe um filtro, Existe um filtro. Eu sempre falo, mantenha seu currículo, se você quer trabalhar naquela empresa, mantenha o seu currículo atualizado lá. Porque se tem uma das áreas que é a inteligência artificial, né, vai ajudar bastante a gente em fazer esse tipo de análise de oportunidade de funcionário que pode ser mais aderente ao seu perfil. Então, isso vai subir lá pra gente. Hoje, a gente tem mais de 20 milhões de currículos cadastrados no nosso site. Nossa. E a gente, de fato, usa essa base como base para buscar os candidatos ou, enfim, o currículo no papel que eu te falei. Mas é daí que a gente tira as pessoas para trabalhar. E falando um pouquinho, eu estava pensando sobre uma coisa que você falou sobre qualificação, né? De a pessoa entrar já sabendo como é a empresa, as oportunidades. O que eu percebo também, eu não sei, mas não é só no Carrefour, tá? Eu acho que o varejo tem um pouco essa dificuldade de investir, porque ele pensa, poxa, eu vou treinar uma pessoa que eu não sei se ela vai ficar aqui. O que você particularmente, por que é importante se libertar desse pensamento? Pensar, não, tudo que ela aprender aqui, claro que eu estou mirando a empresa, óbvio, só que ela tem que ser uma pessoa qualificada para o mercado. Né? Na verdade, quanto mais eu me sinto desenvolvido dentro daquilo que eu faço, mais eu tenho vontade de ficar ali e fazer. Então, eu tenho certeza que isso é ferramenta de retenção. Né? Então, não acho que isso é um gasto. Obviamente, quando você investe no treinamento de um funcionário seu, você espera que aquele investimento seja usado para você. Mas, de fato, ele é. O tempo que aquele funcionário estiver ali, aquele investimento que você fez, ele vai estar sendo importante, colocado em prática. E o varejo tem que preparar mesmo. Se a gente é porta de entrada, a gente precisa desenvolver e preparar as pessoas para que elas cresçam, enfim. E eu posso te dizer que
eles sempre voltam, sabe? Então, você conhece gente que trabalhou numa varejista X, saiu de lá, foi para Y, depois voltou para outra, enfim, é uma oportunidade. É pequeno, então, né? O varejo acaba pequeno. se tornando... Exatamente. Então, o investimento, eu sempre acho que é um investimento, eu nunca acho que é uma despesa. E uma outra pergunta que eu estava pensando aqui. Imagina que, assim, você é diretora nacional, sim. né? Eu acho que o que você observa quando você vê o Brasil, não sei se você pode dar essa visão, na região Sudeste. Você tem aquele X de vagas. É mais fácil você ter mais candidatos ali? No Nordeste é mais difícil? Não, existe uma... Sim. Existem regiões que a gente tem mais dificuldade de atração. Qual? Né? Você pode falar, por exemplo? Por exemplo, o Norte. A gente tem loja em Manaus. Tá. A gente não tem tantas lojas em Manaus, a gente compete com muito regional. Então, se eu tenho uma loja do Carrefour em Manaus, aquilo já dificulta um pouco a minha contratação ali, a minha marca, o tanto que as pessoas enxergam a oportunidade de trabalhar ali, ou até entra a empresa. Eu sou mais limitado para oferecer uma carreira naquela região. Então, eu acabo atraindo pessoas que depois, se crescerem demais, vão ter que ir para outros estados, enfim, assumirem outras lojas. Sudeste, eu tenho muita loja, uma operação muito grande. Então, eu consigo direcionar a carreira da pessoa para outros negócios, por exemplo. Que não seja, por exemplo, só um supermercado ou só um hipermercado, entendeu? Naquela região. Então, falando aqui norte, um pouco do sul também, algumas regiões são mais difíceis. Nada diferente de todos os varejistas. Imagina. Acho que você já deve ter escutado isso, né? Algumas regiões... tem muito a ver com o peso da bandeira, né? Realmente dos negócios ali, né? E com quem você compete na região, né? Qual é o mercado regionalizado, o seu tamanho lá, se é mais presença ou se de fato você tem uma operação maior. Isso tudo interfere. Você falou de manter o currículo atualizado. Aí, ó, a dica, hein? Para você que já se inscreveu lá no site do Carrefour, ó, Natália, o pessoal da RH já está de olho no teu currículo lá. Tem alguma outra dica? Deixa eu aproveitar aqui, antes da dica, e falar do nosso Instagram lá. Olha. Tá? Se entrar vagasatacadão.oficial, vagascarrefour.oficial e vagassams.oficial. Ali tem as vagas que a gente tem. E ali tem desde funcionários seguindo a gente, quanto pessoal de fora, porque a gente está atualizando aquilo ali de acordo com as oportunidades. Então, acho que é manter um currículo atualizado, esteja sempre preparado para uma entrevista. Eu falo que entrevista é o tipo de coisa que você tem que estar preparado e disponível, né? Se você, tá muito difícil ir, eu não consigo esse dia, esse horário não dá, se entra nisso, vai ter um próximo currículo ali, a loja tem uma velocidade que de fato o negócio precisa, e então acho que é um pouco disso, é de fato querer. Vai ter. E você já fica preocupada. Não, se ele já não consegue vir para uma entrevista, né? Assim, nesse horário, ele ou vai conseguir interesse trabalhar. também, né? Qual é o tamanho do seu interesse, né? Aí é um pouco do tamanho do como você prioriza isso ou não. E quando você... E dificuldade? Quando você... O que você... Você já falou de alguma coisa, mas assim, pessoalmente falando, quando você analisa o candidato, ele chega lá, o que vocês observam? Interesse... Realmente, ele tá ali... Olha, são mais as habilidades comportamentais dele. Tô falando, sabe? Entendi. Do que o que ele tem ali de conhecimento. Se ele tem experiência, ele não tem, né? Claro, eu não tô falando de cargos técnicos ou cargos que precisam de um pouco mais, Estamos falando aqui, gente, de piso de loja. De piso basicamente, de loja. Né? É muito a habilidade comportamental dele, o tanto que ele tá aderente ali à nossa forma muita de coisa ser, você aprende, de fazer, né? de Você cultura. pode aprender, né? Com certeza. Eu falo, a gente pode ensinar a fazer a atividade, mas realmente o caráter, o seu interesse, o tanto, sabe, que você vai se dedicar àquilo, tal, isso não depende, né, Dá para perceber, né, Natália? Você percebe, né? Dá, com certeza, né? Eu tenho um time treinado aí, tem RH em todas as lojas aí para fazer processo seletivo. Você tem lembranças ou tem algum case de alguém que você tenha, sei lá, que você fala, poxa, esse eu não esperava que fosse sair bem e hoje tá lá na empresa? Pessoas que construíram uma carreira e falam, puxa, não achei que fosse ficar muito. A gente não apostou e olha aí hoje. Ou esse era muito tímido, olha como ele manda bem. Olha, eu vou mais pro esse era muito tímido. Muito tímido. Não, porque eu acho que influencia. Tem gente que ainda mais para lidar com o público. E tem gente, né, que aflora de fato, que se apaixona, né? Você já deve ter escutado que o varejo é um bichinho que pica, né? E quem se apaixona de fato fica. E olha, eu aí, 20 anos já dentro do varejo. Construí uma carreira dentro de varejo. A gente se vicia, né?
a gente a gente realmente acostuma com o ritmo e tal. Então, tem gente que entra e a pessoa mesmo fala, eu não vou ficar muito tempo, eu acho que eu não me adaptei, né? E eu tive uma situação dessa no passado, não sei se eu vou me adaptar, é um ritmo muito insano e tal. E aí, hoje tem uma linda carreira no varejo. Então, e a pessoa fala pra mim, Nath, eu não me vejo trabalhando em outro segmento. Então, realmente, eu acho que quando a gente acerta, sabe, a nossa cultura, o que a gente espera da pessoa com esse perfil, costuma dar match. Quantas vagas tem hoje abertas, você lembra? Eu não vou saber de cabeça, mas a gente deve estar aí com quase 2.000 posições. Meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa. Somos muito grandes. Que bom, mas eu acho que isso reforça também a força, né? A força, a potência, as tem, oportunidades, né? Enfim, e a gente... Agora, não é fácil trabalhar no varejo. É isso né? que eu ia falar. Que eu digo assim, você tem, de fato, que gostar, até porque a gente é uma empresa de performance. A gente precisa todo dia ser melhor. Né? Eu brinco que se você faz uma propaganda e você vende o leite 1 centavo, 2 centavos mais caro que o outro concorrente no mesmo canal que fez uma propaganda também, você perdeu aquela propaganda que você fez, porque o cliente ele vai buscar o outro. Então, tem margens, um dinamismo, né, são muito as margens, a imagem de É. preço, o atendimento conta muito. Então, o funcionário, ele tá ali, né, o nosso colaborador, o tempo inteiro ali, lidando com situações muito difíceis. Situações muito fora do controle, digamos assim. Até de clientes mesmo, Tem todo tipo de cliente, né? Tem o cliente bravo, o cliente que quer um Tem o psicólogo, apaixonado. aquele, não, vamos falar indo para as posições, assim, dentro da loja, frente de caixa, repositor. Qual é a mais difícil? Ou a mais fácil? Olha, pra mim, operador de caixa. Operador de caixa. Mais difícil? Não vou nem dizer se é difícil ou fácil. Eu acho que cada um tem a sua, né? Então, mas assim, parece que a rotatividade também é maior do operador de caixa, não é? Tem uma rotatividade maior. A gente chega... Eu falo que o caixa, assim... O cliente ele pode ter passado 5 horas dentro da sua loja. Navegado, passeado, Sim. degustado, tudo. Enfim, ter vivenciado, de fato, a experiência de compra ali. Na hora que ele decide ir pro caixa, ele quer ir embora rápido. E ali é a hora do atrito. É a hora que você pode encontrar um preço diferente ou uma expectativa diferente com a que ele tinha. Porque também, às vezes, ele olhou o preço errado, achava que era uma coisa. Ou... Enfim, a demora um pouco mais longa de um caixa num dia mais movimentado. E ali você pega ele numa outra condição diferente da rodando aqui para fazer compra. Então, fala, ali é muito importante esse atendimento. Esse é, de fato, onde a gente consegue resgatar o vínculo com o cliente ou criar uma experiência muito ruim. E, ao mesmo tempo, tem muita rotatividade. Você acha que é por isso? Porque a pessoa não estava preparada para lidar com essas adversidades aí, a operadora, o operador. É muito mais mulher, né? Que tem trabalha, mais mulheres né, e a na frente gente de tem caixa. potencializado a contratação dos 50+, por exemplo, em frente de caixa. Tem. Para alguns clientes, a gente tem que ter um jeito de atendimento, enfim. Então, tem gente que não necessariamente... A gente tem a rotatividade, ela não necessariamente é para fora. Porque também sai muita gente para os cargos maiores de liderança da frente de caixa. Que são pessoas que estão mais habilitadas ali, em sua grande maioria, a lidarem com diversas situações, assim, né, de atendimento. Porque ali é a nossa base de atendimento. Né? Começa por ali e já vai subindo, né? Já vai passando por outras áreas. Por outras assim, áreas, né? exatamente. Então, ali também é uma fábrica de crescimento, sabe? Eu digo que de lá sai bastante oportunidade de trabalho dentro do... A tecnologia assusta muita gente ainda, tá? Porque, principalmente para alguns trabalhos operacionais, o self-checkout, por exemplo, que muitas lojas têm, eu sou a favor. Eu acho o seguinte, você tem que ter... Desculpa, o varejista, você tem que ter os 2 modelos. Você tem que ter o caixa com operador e você tem que ter o caixa sem operador, que é o self, que dependendo, eu sou uma que uso compras rápidas, passo, né? Mas se eu quiser, eu passo, né? Eu acho que você tem que ter. O que você fala para as pessoas que ainda tem aquela, ai meu Deus, tecnologia, vai tirar algumas vagas? O que você pensa? Como é que vocês usam isso aí no dia a dia, Olha, né? Em algumas funções. A gente falou de caixa. De ser um momento que você perde ou não aquele cliente, de que ele volta ou não à sua loja, depende da experiência de compra que ele teve ali. Se você tiver possibilidade de usar a tecnologia a seu favor, por exemplo, eu sou muito fã de self-checkout, e ele não tira
o emprego. Na verdade, ele muda um pouco a função. Então, você ainda vai precisar daquela função, mas muito mais para tirar o atrito, para resolver uma solução, para dar um bom dia bem dado, sem ficar preocupado com a quantidade de itens que você está passando ali, o tamanho da fila, enfim. Então, vai mudar um pouco a sua forma de direcionar, mas eu não imagino a tecnologia vindo atrapalhar as vagas de emprego. A gente só vai ter que provavelmente se reinventar um pouco no que fazer e como fazer. Então, eu visitei algumas lojas ano passado numa viagem que eu fiz. E quando a gente vai em outros lugares do mundo, você tem muito mais self-checkout do que no Brasil, em alguns países. Mas você não deixa de ter aquela pessoa ali pronta para te ajudar, para tirar uma dúvida ou simplesmente para conversar com você enquanto você está no seu processo de pagamento lá, simplesmente para falar, e aí, como é que foi? Sentiu falta de alguma coisa? Nanã, que é esse resgate, essa coisa até mais humana. Então, eu não acho que porque você tira o caixa, você perde... É que o brasileiro tem um pouco mais disso, não tem? Você tem mais aqui, né? Acho que ele gosta muito disso, né? Realmente. Né? Exatamente. No ele geral, quer né? esse acolhimento, né? Algum deles. Ou quer que seja... resolvido um problema mais rápido. Então, se você tá ali, você já antecipa um pouco, né? Ele tá no self-checkout, deu um problema ali, uma luzinha acendeu, você vai lá e já antecipa, já resolve enquanto ele continua pagando o resto. Então, muda um pouco a função. Mas a tecnologia vem para somar em várias frentes dentro do varejo. Quando você viaja, enfim, vê outras operações, sei lá, na Europa, Estados Unidos, quando você vê lá para o RH ali, o que você percebe? O que dá para comparar de positivo? O que a gente poderia fazer? Que você acha que o varejo aqui poderia... O que funciona melhor? Estados Unidos ou na própria Europa? Enfim. Assim, tem uma coisa lá que é a forma de contratação deles, que acho que a gente comentou, né? Do horista, de não ser um vínculo... Estados Unidos, né? Principalmente, né? Estados Unidos, a Europa também trabalha com escalas de trabalho diferentes. Operacional ali, né? O operacional, formas diferentes. Ajudaria muito, né? Eu acho. Ajuda muito. Resolver. E... eu também acho que a gente tem algumas oportunidades de pegar algumas funções e, de fato, usar a tecnologia ao nosso favor, né? Eu fui visitar as lojas do Sam's Club nos Estados Unidos e as operações do México. E foi muito interessante ver, porque quando você fala assim, qual é o seu quadro? Meu quadro é esse. E você mudou o quadro da loja? Não, eu não mudei o quadro da minha loja. Eu falei, poxa, mas você implementou uma máquina que corta 20 atividades que outras pessoas faziam. Ela falou, sim, a gente implementou uma máquina de limpar o chão da loja, que ela já vai fazendo o inventário, vai vendo o que está vazio de produto e já manda para o repositor trazer. Eles não mandaram ninguém embora. Eles implementaram isso, que seria uma atividade 1 a 1, etiquetar cada uma das coisas para ver, e criaram outras funções que você mais rápido lida com o dado ali, resolve mais rápido, enfim. Então, isso é super interessante. Sim. E eu acho que a gente tem muito que aprender também com algumas dessas soluções que os outros países estão criando ou estão em algumas coisas mais à frente que a gente. Mas eu acho que realmente a questão do horista, né, talvez seja o pulo do gato aí, viu? Para mim pode ser a gente... das vagas operacionais, eu acho. Eu tenho investido muito nesse projeto de horista. Você comentou, né, que ela tem um projeto. Conta aí para eles. Então, a gente está fazendo... A gente está em piloto ainda, porque eu falo piloto, mas já tem muitas regiões e muitas lojas. Mas de fato, a gente tem uma empresa parceira que a gente aloca lá, fala, vou precisar de mais gente quinta, sexta, sábado, domingo. Ou porque é meu momento de maior pico mesmo da operação, ou porque eu vou fazer alguma ação diferente. Por exemplo, uma Black Friday. Pois Você tem um movimento forte ali durante um período. E aí a gente consegue contratar, são pessoas que colocam lá como se fosse um site lá, disponibilidade de hora, quando que elas podem e tal. Eu vou lá, pego essas pessoas pro que eu preciso aqui. Eles informam. Eles informam. É como se você se inscrevesse no site lá, sabe? Eu posso X, aqui esse é meu perfil, eu sei fazer isso. Então, sei lá, eu sou um padeiro. Eu sou um padeiro e eu tô disponível aí sexta, sábado e domingo para atividades assim. E eu vou lá e contrato ele para sexta, sábado, domingo, pago por hora, enfim. E aí ele os outros dias da semana dele, ele pode estar fazendo, sei lá, pão na casa dele, entendeu? Ou mas trabalhando numa padaria, né? Trabalhando em outro lugar ou com outra função, que tem um pouco, que a gente traz um pouco essa nova geração, né? A forma de trabalho que está vindo aí, que está, de fato, a gente deveria se movimentar dentro do varejo aí para essa...
nova geração. É que eu penso, né, Natália? Eu acho que a gente que vive, eu também cubro varejo nesse mesmo período que a Natália falou, não conta pra ninguém, já tem uns 20 anos aí. Pessoal, não, porque aí a pessoa já fica, nossa, né? O tempo passa, a gente nem percebe, Mas eu tô com mais cabelo branco que você. Os meus estão começando aqui, daqui a pouco vai estar chiquérrimo. Se eu ficar assim, vai ficar chique, vou ficar chiquérrima. Obrigada. Mas tá lindo. Então, assim, a gente se acostuma com a dinâmica, mas só que não é para qualquer um mesmo. Então, assim, é muito trabalho. Muito trabalho. Se trabalha mesmo. Arregaça as mangas e vai, né? Eu percebo, enfim, né, também assusta, né, o pessoal não está preparado, às vezes, para essa demanda de... Você tem que trabalhar. E aquela questão, que hoje você tem a questão, o que a pandemia mostrou também, né? Qualidade de vida, né, gente? Qualidade de vida. Eu acho que o trabalho, ele é uma parte do que nós somos. Sim. A gente é uma série de coisas, né? Assim, o trabalho faz parte aí. Faz parte. Ele é um pedaço importante, né? Ele claro, traz a nossa identidade muitas tudo, vezes. Tudo, sustenta identidade, prazer profissional. Só que assim, a vida da gente é uma série de coisas. É a família, são os filhos, ou é uma faculdade, ou é um curso, uma viagem. E se você não entender que... E tudo tem que caber. Né? É saudável que tudo caiba também. Porque assim, a gente, as gerações, trabalhava. Todo mundo trabalhava. Sim. A gente nunca não via, porque nossos pais eram assim, nossos avós eram assim. Só que não é mais assim. Por isso que eu acho interessante a gente olhar para essa turma que está chegando aí, para provocar, né? Junto com essa turma e com a tecnologia, como é que a gente provoca algumas coisas, a gente tem potencial para liderar muitas frentes. Por conta do tamanho, né? O quanto que o varejo representa de empregos no país. Não estou falando do grupo Carrefour, estou falando do varejo no geral. Então, assim, a gente PIB, tem potência. A importância do PIB aí. Pois é um setor que movimenta, emprega, representa o PIB, né? Agora eu não estou lembrando o valor, mas assim, eu acho que é a força. A gente tem tamanho, força e para poder impulsionar boa parte das mudanças que a gente quer ver aí no mercado. Elas têm que ser feitas. Eu acho o seguinte, não existem situações que, assim, não é ficar lutando com uma situação, não vai mudar. Não vai mudar. Daí, já chegou, né? Ela está aqui. Não vai mudar. Não vai retroceder. Sim. O CLT não vai ter a força para algumas... Como eu te falei, se é uma área de liderança, de coordenação, existem, né? Agora tem áreas que eu falo, mais operacional, que você falou, você precisa daquela pessoa ali, você precisa manter a qualidade do seu atendimento. As pessoas precisam trabalhar e querem trabalhar. Eu acho que elas precisam adequar, realmente, ver essa oportunidade como bacana, adequada ali ao momento de vida, né? E acreditarem, que eu acho que é importante, assim, a operação, no geral, e eu tô falando mais dos pisos, se você entra com tudo, você tem tanta oportunidade de crescer e ir mais rápido do que algumas outras funções ou algumas outras áreas e cargos que você vai trabalhar, que eu acho que isso é um desafio meu enquanto RH, de conseguir mostrar todas as oportunidades, as promoções, tudo que você de fato, performando, engajado, feliz com aquilo ali, você sai de repositora CEO. Pensou? Então, assim, isso depende de você. E é possível no varejo. E é um dos únicos ramos que a gente vê que isso é possível. É isso que é falar, gente. Não é em qualquer setor. Não é em qualquer setor. O cara entra ali passa, né? Começa ali na cargo frente de caixa, sei lá, mais baixo e vai para o mais alto da companhia. E existem executivos com essa trajetória, né? Sim. Então, lá no varejo, que ele falou 20, 30, 40. Exatamente. Ou só trabalharam ali. Ou trabalhavam em uma empresa e depois conseguiram montar uma loja, e isso virou um grande varejista. E a gente tem história de donos, né? De redes de supermercado, enfim, que começaram trabalhando dentro de um. Então, eu falo, tem muita... De fato, acho que depende mais da gente também, né? De olhar um pouco nossa vontade, a carreira. E possibilita passar por todas as áreas, né? Também. Eu acho que o supermercado, ainda mais o supermercado, enfim, o varejo, você passa por todas você pode passar por tudo ali. Exatamente. Você vai entender o funcionamento de tudo, da loja como um todo. E eu sempre falo, você pode ganhar de um salário mínimo até um salário talvez que você nunca imaginou que você teria. E vai depender de você, do seu esforço. Então, acho que tem muita... Eu sou apaixonada pelo segmento. Eu sou suspeita para falar. Nós, né, Natália? Obrigada. Nossa, passou, falei. A gente pode continuar tempo? Batendo um papo aqui de mais tempo. Então, é isso. Quem quiser entrar em contato, então, com o Carrefour e quiser mandar o currículo... Olha, eu falei para vocês, entra no nosso site, tá? E aí tem o Trabalho Conosco ou Instagram. A gente tá no Instagram aí também. Você pode também cadastrar no site, né? Se você não quiser deixar o currículo, papel...
É isso aí. E se tiver, realmente vai pintar, né? Com certeza, gente. A gente quer os currículos, a gente quer gente que queira trabalhar com a gente, com força de vontade. E aí é um compromisso meu também fazer dessa agenda dos colaboradores, sabe? Dessa carreira, uma carreira de potência, assim. Eu, enquanto RH, foco bastante em poder trazer cada vez mais esse movimento aqui para a geração que tá, para os programas que a gente está fazendo de mulheres, né, de negros, a gente olha para todos, PCDs, imigrantes, a gente para coisa para todos. Imigrantes também? Sim, e a gente está fazendo assim, a gente se dedica muito em abrir oportunidade para todos. Eu acho que esse é o nosso foco. Obrigada, eu acho que é muito importante trazer você representando o Carrefour, né, o grupo, né, SAMS, que são bandeiras muito importantes. Eu falei, é um grupo gigante, emprega muita gente. Representa, acho que isso é um case legal para os varejistas com redes talvez menores. Eu acho que a gente tem que acho que o varejo tem que se unir. Tem que se unir. E pensar em como aquilo que você falou, trazer oportunidades para quem existe. O trabalho está lá, existe a oportunidade, tem que atrair esse povo aí. Tem que atrair esse público né? E mostrar que vale a pena trabalhar dentro do nosso negócio. Que vale, né? É isso. E apaixonante. Se ele continuar, ele vai gostar. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Espero recebê-la aqui aí nesse ano ou ano que vem, para a gente fazer um balanço aí. Tá bom, vamos sim, de como é que foi, o que mudou. Com certeza. O projeto do Ouriça está indo para frente. Opa, vou trazer aqui os dados da próxima vez. Pode ser, eu acho que é legal. Bom, case importante, porque aí o pessoal aí, né, aí a gente joga um pouco a semente aí pra gente, de fato, crescer com esse movimento. Eu acho importante, muito gente. Bom. E é isso, obrigada. Nos acompanhe no Portal Super Varejo, no YouTube, no Spotify, no Deezer. E até a próxima.